sonora com o Dr. Choi. O senhor foi presidente da OAB Amazonas, né? Como é que o senhor vê a formatação dessas resoluções e as medidas inconstitucionais para excluir candidatos do pleito do 5º Constitucional? Primeiro que isso é uma narrativa falsa, né? De que a criação de normas inconstitucionais, né? Acho que os candidatos, eles precisam atender às regras do próprio sistema OAB. A Constituição, quando ela estabelece a importância do 5º Constitucional, ela coloca ali os requisitos, né? E ela diz que o candidato ele deve ter mais de 10 anos de exercício da advocacia. O que é o exercício da advocacia? Como que eu conto esses 10 anos do exercício da advocacia? Então, há uma ação direta de inconstitucionalidade, uma ADI no Supremo, onde o Supremo Tribunal Federal, que é o órgão constitucional, é a Corte Constitucional Brasileira, define como é essa contagem. E essa contagem pertence, esse conceito de efetivo exercício da advocacia, pertence à OAB. Então, é a OAB nacional que estabelece como é que eu conto, quantas causas por ano, o que é um ano para fins de contagem nesse prazo. Então, assim, e essas regras, elas são regras nacionais, são regras impostas para todos os 27 estados da federação. Eu acho que é muito pequena essa fala de fulanização, de aproveitar fulano de tal ou prejudicar cicrano. A advocacia, ela é muito maior do que isso, né? Essas regras, elas objetivam proteger a representatividade da advocacia. O que está em jogo aqui é a representatividade da advocacia. Esse representante que a Constituição estabelece é um representante que tem efetivamente exercido a advocacia. E o sistema OAB ele tem as suas resoluções, as suas súmulas. E quem é candidato tem que se submeter a essas regras. É simples assim. Vou te dar um exemplo sobre essa questão da eficácia das normas constitucionais, né? A Constituição ela diz no seu artigo 5º que é livre o exercício das profissões, né? Então, o candidato que é bacharel em Direito pode simplesmente se inscrever na OAB sem um exame de ordem? Não. Por quê? Porque essa norma da liberdade do exercício das profissões não é uma norma de eficácia plena. Ela precisa de regulamentação. Qual é a regulamentação? Para a OAB fazer uma prova de exame de ordem, ser aprovada, a prova tem tantas questões, e isso é absolutamente constitucional, né, essas exigências da OAB. Assim como é constitucional que a OAB estabeleça esses limites para que os candidatos sejam candidatos. Então não há, repito, uma restrição a quem quer que seja. Ou você cumpre os requisitos estabelecidos ou você não cumpre. A questão é muito simples. Perfeito. Doutor, o senhor afirmou, né, na audiência, ter interesse no processo que discute a participação do Flávio Antoni, né, no 5º Constitucional. O senhor poderia explicar em que medida esse interesse ele se materializa, considerando que o certame ainda está em fase inicial? Deixa eu lhe dizer, eu despachei na condição de candidato habilitado, eu sou candidato habilitado, me inscrevi devidamente na OAB, cumprindo todas as regras editalícias, e o meu despacho ali foi um despacho gravado, republicanamente gravado, e no sentido de que todos os candidatos, né, que vão fazer parte da fala, é só assistir o vídeo, né, que todo dia aqui ninguém vai criar nada além do que está no vídeo, né, é que todos os candidatos que sejam habilitados nesse processo, não sou só eu, né, eu tenho que suscitar a minha condição porque eu não falo pelos demais candidatos, mas a necessidade de que todos os candidatos habilitados nesse processo de inscrição sejam habilitados nesse processo judicial. Porque se um candidato resolveu, quem quer que seja o candidato, repito, isso é um processo muito maior do que todos nós, e é um processo que não cabe fulanização, né? E aí é um interesse de agir, interesse processual de todos os candidatos que são regularmente inscritos, que preenchem as regras de inscrição. Se um candidato está discutindo as regras desse certame, todos os outros candidatos também são afetados por isso, não sou só eu. Então, o meu despacho foi no sentido de que seja suscitada todos os candidatos habilitados que façam parte desse processo. Porque se alguém vai discutir as regras dessa eleição, todos os envolvidos e todos os afetados devem participar dessa discussão judicial. Não pode apenas um candidato, da cabeça dele, discutir
as questões do processo eleitoral. Todos os candidatos que foram regularmente habilitados devem obrigatoriamente ser chamados a participar desse processo judicial. O meu despacho foi justamente neste sentido. Você acredita que isso meio que prejudica o equilíbrio desse processo? Bom, quando um candidato só, né, vem discutir a legalidade do certame, já é algo estranho. Então, todos os outros que se julgam preenchedores dos requisitos, também devem participar desse processo, né? Então, e outra coisa, também é lícito ao candidato que se sentiu prejudicado procurar o Poder Judiciário. Acho que faz parte do processo. Se eu também me sentisse prejudicado, eu como advogado, também peticionaria, assinaria a minha petição como advogado, né, discutindo essas questões. Né? Acho que é um direito de todo mundo se socorrer do judiciário. E é um direito de todos, não é um direito apenas meu, mas de todos os candidatos habilitados a participarem de um processo judicial que vai querer discutir as regras do certame. A Justiça Federal ela assegurou, né, a inscrição do Flávio Antoni no processo. O senhor pediu reconsideração dessa decisão. Quais são os fundamentos jurídicos que sustentam o seu pedido? Eu não pedi a reconsideração. Acho que o editor não assistiu o vídeo, né? Eu pedi apenas a habilitação e peço que a fala seja aqui integralmente divulgada. Eu apenas pedi a habilitação. Eu coloquei os argumentos na condição de candidato, a minha visão na condição de candidato do certame, repito, candidato devidamente habilitado, e fazer um registro também de equívoco da matéria anteriormente publicada pelo Imediato, aliás, pelo... qual é o portal? Foi Imediato, né? A decisão ela não deferiu o registro do candidato, né? Ele apenas assegurou duas coisas, que o candidato pudesse protocolar o seu pedido. Isso é um direito constitucional de petição, todos podem protocolar o seu requerimento, né? E, inclusive, isso eu registrei no despacho, né? Eu, como candidato, também não tive nenhuma restrição ao protocolo dos documentos, né? Isso faz parte de um direito constitucional do candidato. E a decisão é de que a comissão eleitoral nem defira e nem indefira o registro, tá? Então, assim... não houve o deferimento do registro, não se possibilitou a candidatura. Isso é uma fase que o processo judicial ainda vai alcançar. Sua Excelência, o juiz do caso, deve apreciar nos próximos passos, né, se deve substituir a OAB no deferimento de registro do candidato ou não. Né? O que ele assegurou que o candidato pudesse protocolar o seu registro e que a OAB nem deferisse e nem indeferisse o registro. Agora, isso é um processo judicial, né? E os desdobramentos são típicos de um processo judicial e que qualquer advogado, acho que sabe, eventualmente, as consequências desse processo. Se caso essa decisão seja mantida, né, a favor do Flávio Antoni, ele permaneça nessa fase do certame, o senhor pretende seguir disputando normalmente? Olha, eu sou candidato, a minha história, né, me antecede, né, assim, tem uma história de mais de 22 anos do efetivo exercício da advocacia. Eu registrei minha candidatura antes da candidatura, acho que fui o primeiro homem a registrar das candidaturas, a minha candidatura. A minha candidatura independe de quem quer que seja. Né? Eu acho que, assim, tenho meus pedidos de votos, independente de quem que seja os outros candidatos. Né? Eu acho que isso, a vida que segue, eu acho que é lícito o candidato que se sentiu prejudicado ir para as instâncias que achar que sejam necessárias. Né? Pessoalmente, eu não tenho absolutamente nada contra o candidato, tenho uma relação pessoal, inclusive, com o mesmo. Né? Agora, assim, minha candidatura ela é irreversível, ela não pertence a mim, ela pertence a um movimento da advocacia de verdade, um movimento que vem de dentro da advocacia, e, nesse contexto, eu estou colocando a minha história à disposição da advocacia amazonense.